Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre torniquetes, um assunto muito pedido por vocês. Eu sou Júnia Sueoca, emergencista. Para isso, eu trouxe nada mais, nada menos do que um especialista, referência no assunto, o capitão Silvestre, médico caveira. É o único médico caveira que eu conheço, pelo menos. Muito bem, e aí, cara? Tudo bem, Ju? Tudo jóia. Grande prazer estar aqui com você, né? E saber que quem começou com tudo isso foi você, na verdade, né? Lá nos primórdios, né? Mas foi você, foi. Meu nome é Rodrigo Silvestre, eu sou médico cirurgião geral e do trauma. Trabalho com isso a minha vida toda, desde o segundo ano de faculdade de medicina. E acabei virando policial militar também, então eu sou médico fui especializado na polícia em ações e operações especiais de polícia. E aí a gente acabou desenvolvendo todo vamos colocar assim, esse know-how, né, relacionado com o assunto de APH tático e também, né, todos os equipamentos relacionados com ele. Então o torniquete, talvez dos equipamentos, o equipamento que a gente mais treinou e mais adquiriu habilidade, porque estatisticamente, né, é o que a gente vai mais usar e é o que mais vai salvar a vida do operador. Então a gente acabou desenvolvendo bastante essa habilidade aí com o uso do torniquete. Só para esclarecer, ele falou que começou comigo porque lá em 2011 eu trouxe o curso TC3, que é o curso tático, né, da ANAIMITI, que é a maior certificadora mundial. Eu trouxe esse curso para o Brasil para a gente poder replicar aqui, por isso que ele falou que começou comigo, tá? Exatamente. E aí foi meu primeiro curso oficialmente de APH tático. Eu tinha tido outras instruções, mas realmente eu fui entender o que era APH tático quando a Júnia trouxe todo esse protocolo que é reconhecido no mundo inteiro e que é o pai de todos os protocolos, né? E aí a gente acabou desenvolvendo toda essa habilidade aí. Muito bem, isso mesmo. Então, falar sobre o torniquete, que é um instrumento extremamente importante, né? Já que comprovadamente o que mais mata, né, no ambiente tático é o sangramento controlável, né, que é uma morte evitável. E para isso o torniquete veio com força, inclusive agora ele está sendo também relatado pelo APH civil, né, também é utilizado no ambiente civil, que é realmente que faz diferença. Temos que discutir bastante a respeito sobre o assunto, porque ele é bastante interessante e a gente tem várias dúvidas, né, dos nossos seguidores aí, perguntando até como que funciona, quando que aplica, como que aplica, tem todas essas indicações que a gente vai discutir agora, tá bom? Vamos lá. O torniquete, como a Júnia falou aí, ele surgiu de uma problemática nas guerras americanas. Então, eles tinham como estatística de mortes evitáveis, né, as lesões nos membros, dos membros superiores, membros inferiores, e eles começaram a estudar uma maneira. Então eles já sabiam que a principal causa de morte em campo era o sangramento, e essas mortes evitáveis estavam em operadores que eram feridos nos membros. E eles tinham essa problemática, tinham o sangramento como principal causa e o local de ferimento, né, os membros aí de mortes preveníveis. E aí eles foram estudar o porquê que a alternativa que até então, né, que a gente está tentando desmistificar e mostrar que realmente é importante, né, que salva vidas, por que o torniquete não funcionava. E aí, diante de estudos em cima desse equipamento, eles conseguiram desenvolver um equipamento dedicado para isso, onde o próprio operador, numa situação emergencial, poderia inclusive aplicar esse equipamento, né, e assim evitar uma morte com um sangramento no braço, por exemplo. Então, eles estudaram, né, desenvolveram esses equipamentos dedicados e, com o passar do tempo, foram homologados pelo principal comitê, né? Existe um comitê, como a Júnia falou, do TC3, esse comitê, em cima de evidências médicas, estudos científicos, eles homologam, né, os torniquetes que foram colocados em práticas, em campo, e que realmente demonstraram a sua eficiência. E assim, né, começaram a desenvolver programas de treinamento em cima desses equipamentos, visando principalmente, né, essas mortes evitáveis e inclusive, como eu falei, né, ensinando o próprio operador a usar o equipamento sozinho, né, uma coisa que culturalmente aqui principalmente no nosso país, né, Júnior, a gente não tem essa cultura de às vezes se auto-atender, né, de se auto-fazer um atendimento. Então, diante dessa necessidade operacional,
eles instituíram o torniquete como equipamento obrigatório, ao ponto de que, de 2018, né, eles conseguiram treinar toda a tropa e hoje toda a tropa, né, obrigatoriamente tem como equipamento de proteção individual o torniquete, né, no seu colete balístico, no seu cinturão, para utilizar nessas situações extremas aí, onde eles têm que fazer esse controle de hemorragias, e facilitou bastante, né, o trabalho do socorrista, inclusive, né, porque até então, Júnior, o que tinha na literatura era fazer compressão. E sem efetividade, né? A gente sabe, os estudos mostram, né, que tem toda uma maneira de ser aplicado o torniquete. Não é simplesmente colocar de qualquer jeito, apertar de qualquer jeito, não. Existe uma maneira mais adequada, justamente que é para poder fazer a compressão adequada para poder fechar o vaso que está sangrando. Porque senão isso pode trazer consequências um pouquinho piores até, né? Que é isso que a gente veio discutir aqui. Por isso que é importante a gente saber sobre a aplicação do torniquete, tá? Ele é um equipamento simples, teoricamente fácil de carregar, né? Dentro do nosso uniforme, né? Do colete, do recurso que você tiver para acondicionar, desde que ele seja de fácil acesso e que você consiga fazer, inclusive, com as duas mãos, porque a gente nunca sabe qual é o membro que você pode ter lesão, né? Então, você tem que ter facilidade. Se você tiver dois, melhor ainda, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Lembra dessa mensagem para vocês. Então, assim, é importante que a gente saiba realmente como aplicar, porque existem tipos diferentes, né, de torniquetes homologados, mas que são de aplicabilidade diferentes. Então, que você precisa ter habilidade do equipamento que você tiver, né? Então, qual que é a diferença de um com o outro? A gente até pode comentar sobre isso, né? Vamos lá. Atualmente existe esse comitê, né? Esse comitê homologou 8 torniquetes, né? Então, 8 torniquetes que foram levados em considerações a capacidade de controle de hemorragia, o tempo de colocação, a auto-aplicação, inclusive são vários critérios que vão até, inclusive, se essa empresa tem capacidade de fornecer esse torniquete mundialmente. Então, são alguns critérios que foram avaliados. Eles homologaram esses 8 torniquetes, né? O que a gente orienta, né, são todos os torniquetes homologados, que funcionam muito bem, né, já foram comprovados cientificamente em campo. E a gente orienta, né, desses 8, né, então tem lá o CAT geração 6, o CAT geração 7, o TMX, o TMT, o da Sun Medical, o Soft, né, então são vários torniquetes homologados e o que a gente orienta é que você tenha contato com alguns desses torniquetes, né, e você desenvolva a habilidade em cima do torniquete que você escolheu, né. Atualmente nós sabemos que o torniquete que é mais utilizado, que tem mais trabalhos científicos em cima dele, é o CAT, né, o Combat Application Tourniquet. Então esse é o torniquete da geração 7, ele está na geração 7 atualmente, então esse é o torniquete que é mais utilizado mundialmente e que tem o maior número de trabalhos científicos em cima dele, né. Então não dá para a gente orientar, olha, escolha esse ou escolha aquele. Eu acho que você tem que ter contato com o equipamento, colocar esse equipamento e desenvolver a habilidade em cima do equipamento que você mais gostar. A gente sabe que alguns deles são mais fáceis de fazer uma auto-aplicação, por exemplo, né? Alguns mais nos membros superiores, outros mais nos membros inferiores, né? Mas todos com bastante qualidade aí no controle de hemorragias. Então vai depender muito mesmo da pessoa que for utilizar o equipamento, né? Para realmente desenvolver essa habilidade e ver qual que é a preferência dele, né? O torniquete em si, ele para fazer uma aplicação em um terceiro, vamos colocar assim, uma outra pessoa, as bases são praticamente as mesmas, né? Mas para fazer a auto-aplicação, existem particularidades em cada um, né? Ou seja, quando você tem que usar o equipamento sozinho, né? Existem algumas particularidades entre eles e realmente só experimentando, treinando, né? E pegando o equipamento para você desenvolver essa habilidade e escolher qual vai ser o melhor equipamento. Então tá, então assim, mas antes de falar das indicações e contraindicações, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um convite para vocês. No dia 8 de outubro, nós vamos fazer um curso 100% online, eu e o Capitão Silvestre, para falar tudo sobre controle de hemorragia, inclusive do torniquete, né? Então, quem quiser maiores informações, clica aqui embaixo no link, que vocês vão ter todas as informações pertinentes aí ao curso, tá bom?
Então, se eu fosse você, eu não deixava para depois não, hein? Eu acho importante porque lá vamos desmistificar muitos mitos e falar muitas verdades. Isso aí. E eu acho que é uma oportunidade imperdível, porque a gente sabe que tem muitas dúvidas ainda quanto ao uso do torniquete e outros materiais de controle de hemorragia. E esse curso realmente vai ser imperdível. Uma pessoa que é referência né, no APH aqui. E referência no APH tática, hein? E que inclusive já precisou do equipamento para se salvar. Então a gente desenvolveu habilidade tanto teórica como prática para passar todos esses conhecimentos e essas dicas para os senhores. E o mais importante é a gente tirar as dúvidas que outras pessoas implantam na cabeça de todo mundo, entendeu? Então tem muito diz que me diz que essas diferenças que a gente vai exatamente colocar no curso para mostrar para vocês o que é verdade, o que é mentira e da onde que vem as informações que a gente vai passar, né? Por isso que é importante não perder esse curso. Então eu espero vocês no curso O X em Questão, que é exatamente o curso que a gente, né, nós vamos falar aqui sobre tudo isso, sobre controle de hemorragia, como que usa, por que não usa. É isso que você não pode perder. Mas dando continuidade então, vamos lá, falar sobre as indicações e contraindicações. Então, vamos lá, Silvestre. Vamos lá. Indicações do uso do torniquete, né? São várias indicações atuais na literatura. Nós tivemos esse trabalho de fazer essa revisão, né, e apresentar tudo o que vem de novidade na literatura para vocês. Então, indicações, por exemplo, a gente vai abordar isso daí, né? Hoje nós sabemos que existe a necessidade de controle de hemorragias num ambiente tático. Então, a necessidade de fazer um controle de hemorragias, um autoatendimento sozinho, né, de uma hemorragia maciça, é uma indicação muito precisa do torniquete, então é uma das indicações. Sabemos que amputações, né? Amputações hoje na literatura é praticamente consensual, né, que a gente deve utilizar o torniquete, tendo em vista que pode voltar a ressangrar aquelas pessoas que sobreviveram, né? Se você não colocou o torniquete, pode ser que o seu organismo não conteve aquela hemorragia sozinha, ele pode voltar a sangrar novamente, então é uma indicação precisa aí. E agora, né, a gente vê na maioria dos guidelines, nas recomendações no ambiente civil, né, o uso do torniquete quando você não consegue utilizar os meios que a gente já está habituado, né, de fazer o controle de hemorragia, que é a compressão direta, né, com curativo, né, que a gente sabe, a gente fez um levantamento dessas informações, né, não é fácil você controlar uma hemorragia de grande monta, né, uma hemorragia maciça de vasos calibrosos, né. A gente vai mostrar para vocês aí que precisa de um peso importante, né, para controlar isso daí. Então, quando você tem dificuldade de controlar essa hemorragia, né, você pode ter o torniquete, por exemplo, como um instrumento para controlar essa hemorragia, né, temporariamente ali, até que você consiga transportar essa vítima até o hospital. Então, ele passou a ser uma ferramenta, né, inclusive da literatura do APH civil, de controle de hemorragias, principalmente nessas situações. Então, é um equipamento que vai poder fazer toda a diferença. Na verdade, o pessoal acha que sangramento vem só por conta de tiro, de facada ou de alguma coisa do tipo de explosivo, né? O pessoal associa muito a utilização do torniquete somente em medicina tática, e na verdade não é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Alguém que prendeu o braço em alguma maquinaria, alguma coisa do tipo, a perna, que é comum, isso não é tão incomum, né? Ou num acidente automobilístico, onde seu membro fica preso nas ferragens e sangra bastante, a utilização do torniquete é muito importante. Então, no meio do APH civil, ele também tem grande valia de utilização, né? Não é só no ambiente tático, tá? Isso é uma coisa para você poder saber, porque a gente precisa ter ele, mesmo no ambiente civil, precisa ter dentro do nosso kit de atendimento. Inclusive, muito bem estabelecido na literatura médica, né? A gente achou isso daí na literatura. Por exemplo, essas fábricas que utilizam metalurgia e tudo mais, é uma indicação, né? Às vezes a pessoa fica com o membro preso nessas fábricas de prensa e tudo mais, ou então, como a Júnia falou, em acidente automobilístico, passou a ser uma indicação do uso do torniquete, onde você não consegue ter acesso, né, para ter um controle com compressão, por exemplo. Então, o torniquete é uma ferramenta importantíssima, né, e que passou comprovadamente, cientificamente comprovado, né, tanto nas salas de centro cirúrgico, afinal de contas, né Júnior, todos os dias
Inclusive até nesse exato momento, algum cirurgião ortopédico ou vascular, ele está fazendo uma cirurgia ortopédica ou vascular e ele está fazendo um controle de hemorragias com o uso do torniquete. E isso aí funciona em salas de centro cirúrgico, né? E funcionou também no ambiente militar, né? Foi comprovado que ele tinha as mesmas características de controle de hemorragia, que funcionava bem, e agora ele veio para o ambiente civil. Então, hoje, com muita segurança, nós temos um tempo certo para utilizar, uma localização certa para utilizar esse torniquete, e temos as indicações da literatura médica. Lá no curso também, né, Ju, a gente vai também falar sobre as contraindicações. E isso é, na verdade, talvez a parte mais fácil, mas mais difícil ao mesmo tempo. Porque, assim, fazendo a revisão da literatura, a principal contraindicação de usar o torniquete é quando você não tem essas indicações, né? Então, como a gente estava discutindo aqui anteriormente, a Júnia até comentou, algumas pessoas ensinando a usar o equipamento, né, de uma maneira, vamos colocar assim, indiscriminada e sem estar prevista na literatura médica. Então, outro dia mesmo a gente estava conversando, recebeu umas informações, né, nesses grupos de redes sociais, e uma pessoa com um cortinho no dedo, né, desse tamanhozinho no dedo aqui, onde nada mudou, né, a literatura médica, né, opa, cortinho, né, compressão. Aperta, né, controla a hemorragia, e de repente a gente se depara com um cortinho no dedo e um torniquete, né, lá em cima, sendo usado de uma maneira inadequada. Por quê? Essa informação chegou para quem utilizou o torniquete, né, de uma maneira inadequada. Então a ideia é, através do curso, né, a gente conseguir sintetizar isso aí tudo para o pessoal de segurança pública, o pessoal de saúde, entender, né, como que esse dispositivo tem que ser utilizado e, como a gente falou, em que momento, quando indicar, localização, tempo, contraindicação, para que ele, baseado na literatura, e assim, ó, provando, né, a gente vai mostrar lá os artigos, ó, isso aí foi tirado desse artigo científico, aquilo ali foi tirado desse artigo científico. Então a gente vai mostrar para vocês, né, de onde é que a gente tirou tudo isso, que eu acho que é o mais importante, a gente não utilizar, não é porque não indicação, porque eu quero, né, porque eu gosto, mas é da literatura médica. Então isso é importante você entender, né, o que você está fazendo. Talvez fique mais fácil, né, você utilizar o equipamento e entender de onde é que você tirou isso, do que alguém chegar e impor para você, olha, você tem que utilizar o equipamento dessa forma. Então a ideia é essa. Lembra que o mais importante é você obedecer o princípio, né? É o princípio da coisa, não a preferência. A preferência é uma coisa que eu prefiro assim, mas nem sempre a sua preferência é o mais adequado, né? Como o capitão Silvestre sempre fala, boa prática... Boas práticas com boas táticas. Isso, então assim, também é uma estratégia, a gente precisa saber quando utilizar cada equipamento. Se você não conhece o seu equipamento, você precisa treinar mais, né? Então, quanto melhor você tiver com seu, treinado com o seu equipamento, melhor. Por isso que uma das frases que eu gosto muito de usar é que se você não tem facilidade, você tem que desenvolver habilidade. E o torniquete, com certeza, é uma habilidade que todo mundo que trabalha com pré-hospitalar precisa conhecer. Obrigada, Silvestre, pela sua contribuição, né? Falar de um assunto tão importante para os nossos seguidores aí. Obrigada pela presença mais uma vez. Não se esqueça, tem interesse no assunto? Se inscreve aqui no canal, nós vamos estar abordando várias vezes esses assuntos que talvez seja bom para você esclarecer as dúvidas. E não esquece de ativar o sininho, que é ele que avisa você quando tiver um novo vídeo para vocês, tá bom? Silvestre, onde que a gente vai se encontrar mesmo? A gente se encontra no X em questão, para resolver todos esses mitos e verdades sobre controle de hemorragias. Quando? Dia 8 de outubro. Até o próximo vídeo. Tchau. Até lá.